Olá, queridos alunos do 7º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E hoje eu estou aqui para a gente dar início à nossa aula 5, da unidade 2, tema 2, a voz e o canto. Vocês vão acompanhar mais informações sobre esse tema, da página 58 até a página 69 do nosso livro didático. Então, vamos falar nessa aula sobre a voz, a classificação das vozes masculina e feminina. Vamos também estar trabalhando nessa aula sobre a moda de viola, sobre como funciona a produção da voz no nosso corpo humano, né? Então tá aqui, o corpo humano e a voz. Eu coloquei uma imagem para ilustrar o nosso tema, né? Eu coloquei um cantor, né? Eu acho que um cantor que muitos de vocês conhecem, o Gustavo Lima. Coloquei ele na intenção de fazer uma homenagem, porque ele foi o precursor dessas lives que está tendo agora, né? Nesse tempo de pandemia, todo mundo em casa. Acho que você já deve ter observado que muitos artistas, eles estão fazendo essas lives beneficentes para arrecadar alimentos, né? Um gesto muito bom e nobre nesse momento, né? A solidariedade, uns ajudando os outros. E aí eu coloquei a imagem do Gustavo Lima, que foi o pioneiro, né? Foi o primeiro a fazer essas lives beneficentes, né? Então vamos lá, o corpo humano e a produção da voz. Para que a voz seja emitida, o corpo humano põe em funcionamento simultaneamente diversos órgãos e músculos. Um dos principais órgãos responsáveis pela voz é a laringe, que fica na região do pescoço. Na laringe há duas pregas vocais, também conhecidas como cordas vocais. Essas duas pregas são compostas de tecido muscular, vibram com a passagem de ar, produzindo o som que se transformará na voz. O tamanho, a espessura e a elasticidade dessas pregas vocais ajuda a definir se as vozes serão mais agudas ou graves, né? Então aqui é mais para você ver como é que funciona essa produção da voz e a função da laringe, né? Esse órgão que é tão importante do nosso corpo, né? Principalmente porque é o responsável por toda essa produção sonora, né? A gente tem as pregas vocais, né, as cordas vocais, e elas são fundamentais para definir que tipo de voz nós temos, se temos uma voz mais grave, uma voz mais aguda, né? Então vai de acordo com a espessura das nossas pregas vocais. E aí, uma das coisas que eu quero dizer a vocês é que quem trabalha com a voz, seja o professor, seja o cantor, geralmente faz alguns aquecimentos vocais, como trava-línguas, recitar aqueles trava-línguas para poder fazer um aquecimento, um alongamento, né, dessas cordas vocais. E aí, muitos artistas têm uma vida corrida, né, uma vida diária marcada por muitos shows. Acho que você já deve ter percebido que em alguns shows ou apresentações, os artistas eles apresentam de certa forma roucos ou com a voz cansada, é de tanto forçar, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado no tratar das nossas cordas vocais. Avançando aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre os tipos e a classificação da voz. É uma curiosidade que o livro didático de vocês menciona, né? A voz da Terra. Tem aí, professor, a Terra tem voz? Como é isso, né? É só para destacar que no Instituto Inhotim de Belo Horizonte, Doug Atkin realizou um trabalho para buscar extrair os sons produzidos pela Terra, né? Para tentar ouvir o que a Terra fala, o artista estadunidense Doug Atkin, após realizar pesquisa por 5 anos, desenvolveu Sonic Pavilion, também chamado em português de pavilhão sônico. A obra possibilita aos visitantes ouvir os sons emitidos pela Terra. Essa obra está exposta no Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Está aí a imagem do local onde fica Sonic Pavilion, né? Essa é a obra Sonic Pavilion, do estadunidense Doug Atkin. E aí você vê a parte interna e esse canal de onde é possível ouvir o som produzido pela Terra, né? A obra consiste em uma tubulação, você está vendo aí próximo à minha imagem, você vê nessa terceira imagem da tubulação, de 202 metros de profundidade no solo, no qual está instalada uma série de microfones que captam o som do interior da Terra em tempo real, retransmitindo por um sistema de amplificação. Esse som é emitido em um espaço onde os visitantes vivem uma experiência
sensorial auditiva e visual. Então, uma das coisas que eu destaco para vocês, né, da obra Sonic Pavilion, foi a meta do artista de extrair os sons da Terra, né? Só para você ter uma ideia, essa tubulação, 202 metros de profundidade, ao fundo foram instalados vários microfones para poderem os visitantes captarem o som extraído das profundezas da Terra. Quando um dia vocês forem para Brumadinho, vocês podem conhecer esse espaço Sonic Pavilion, Pavilhão Sônico, que foi o título que ele deu para esse espaço, né? Nesse museu do Instituto Inhotim. Professor, Brumadinho é uma cidade que ficou famosa no ano de 2019 por uma tragédia que ocorreu, né? A represa, né, da Vale rompeu, muitas pessoas foram vitimadas, mas o Instituto Inhotim não sofreu com essa tragédia, não sofreu nenhum dano no seu espaço físico. Permaneceu fechado por mais de 8 dias após a tragédia, mas o Instituto Inhotim ele permaneceu intacto, não sofreu com a tragédia de Brumadinho, a sua estrutura, a sua arquitetura, e para quem buscar um dia conhecer, lá é o maior museu de arte contemporânea do mundo, né? O maior museu a céu aberto é o Museu de Arte Contemporânea. A arte contemporânea é a arte produzida na segunda metade da década de 1950 até os dias atuais, e ela busca inserir novas linguagens nas instalações, na música, na pintura. Aqui você vê Sonic Pavilion, Pavilhão Sônico, buscando extrair a voz da Terra. Para mais informações, você vai ler também no nosso livro didático. Avançando, agora vamos falar do canto, né? Canto, no slide eu coloquei uma imagem de um cantor muito famoso, né? Que é o rei da música brasileira, né? Roberto Carlos. E aí, para a gente falar um pouco sobre o canto. Ao pensar em música, é comum lembrar dos intérpretes, cantoras e cantores, das canções que mais gostamos. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, ouvimos músicas vocais, ou seja, aquelas que têm o canto como elemento central, com ou sem o acompanhamento de instrumentos, né? Professor, só existem músicas vocais? Não, nós estudamos no tema 1 da unidade 2, a percussão corporal, nós estudamos que alguns grupos, eles produzem sons utilizando as batidas do próprio corpo, né? Como batida no peito, estralo dos dedos, assovios, batida dos pés, né? Como a gente viu o grupo Barbatuques, aquele grupo de percussão corporal. Vimos também o grupo Stomp, né? Da Inglaterra, que se apresenta produzindo sons com instrumentos inusitados. Mas o estilo de música mais famoso para nós e apreciado são as músicas vocais, ou seja, músicas que têm como elemento central o canto, com ou sem o acompanhamento de instrumentos. A gente, como eu falei agora, né, a gente está nesse tempo de pandemia, muitos artistas estão fazendo aí as lives, né? Então muitas pessoas postam nas suas redes sociais, aproveitando, curtindo a música vocal, né? Então é só para dizer a vocês que a música vocal ela é o principal tipo de música que faz sucesso entre nós. Tem a música instrumental, que é só instrumentos sem o canto, tem a percussão corporal, como eu expliquei, mas o modelo de música mais famoso entre nós é o canto. Não é à toa que muitos de nós gostamos de alguns intérpretes, alguns cantores e cantoras famosos e costumamos ir para os shows, né? Então, a música vocal é a mais apreciada entre nós, né? Quem canta música vocal é o intérprete, os cantores e cantoras, né? Isso ocorre, né, como eu falei, porque essas músicas são populares, que o elemento central é o canto, com ou sem o acompanhamento musical. Aí, já acabei de falar sobre o canto, vamos falar sobre a classificação das vozes, né? Vocês viram que a laringe é o principal órgão que extrai esse som, né? A gente tem essas cordas vocais, e aí, de acordo com as nossas cordas vocais, a voz varia. Existem uma classificação vocal de 6 vozes, 3 masculinas e 3 femininas, né? E essa classificação vocal é de acordo com a altura. De acordo com a altura, as vozes podem ser classificadas em tenor, a mais aguda; barítono, aquela voz intermediária; e baixo, a voz mais grave, né? Então, agudo é aquela mais alta, barítono intermediária, e baixo é aquela voz mais grave.
Então são os 3 tipos de vozes masculinas: tenor, barítono e baixo. E as vozes femininas podem ser classificadas como soprano, mais aguda, meio soprano ou mezzosoprano, a voz intermediária, e contralto, a voz mais grave. Essa classificação leva em conta o conjunto de notas que o cantor consegue emitir cantando e a qualidade do som. Então, está aí, classificação vocal. Mais uma vez, vozes masculinas, tenor, barítono e baixo, vozes femininas, soprano, meio soprano e contralto. Lá no nosso livro didático, o autor, ele coloca a artista amazonense Dihuena Ticuna como uma das ícones da música da região da Amazônia, né? Ela entrou para a história da cultura indígena porque ela foi a primeira indígena a se apresentar no Teatro Amazonas, né? O grupo que elaborou o livro didático destacou a figura de Dihuena Ticuna para mostrar que a voz dela, né, a voz feminina dela, é uma voz intermediária, chamada de soprano ou mezzosoprano, né? Então, Dihuena Ticuna nasceu na terra indígena Ticuna, o Mariaçu, localizado em Tabatinga, Amazonas. Ela fez história em 2017, ao tornar-se a primeira indígena a protagonizar um espetáculo musical no Teatro Amazonas, em Manaus, nos 121 anos da existência do local, onde lançou o álbum Tchau-Tiuanê, né? Palavra de origem indígena. Realizou também a primeira mostra de música indígena de seu estado. Todas as suas composições estão em Ticuna, nome do povo e da língua dos ameríndios que habitam a zona fronteiriça entre Brasil, Colômbia e Peru. Ela é autora de mais de 20 composições, todas escritas na linguagem tucuna. Essas canções abordam aspectos relacionados à identidade cultural e aos direitos dos povos indígenas. E lá no nosso livro didático destaca a música A Anciã Vive em Mim, a Sua Juventude, canção que trata da importância dos idosos para valorizar a sabedoria ancestral como a presença para as futuras gerações, né? Então, Dihuena Ticuna, ela tem uma voz caracterizada, né, como mezzo-soprano, e ela entrou para a história por ser a primeira indígena, né, a fazer uma apresentação no Teatro Amazonas e destacar a sua cultura, né, a cultura do povo ticuna. Ela canta na língua própria do povo, né, do povo ticuna, apresentando a sua cultura, valorizando a natureza, né? Você sabe que os indígenas, eles têm toda uma valorização da natureza, eles buscam o máximo possível preservar o meio ambiente, porque é da natureza que eles extraem o seu alimento. E as canções de Dihuena Ticuna, elas representam um marco na busca por inserir a cultura indígena no cenário nacional, né? Então ela apresenta os direitos dos povos indígenas, o valor que a terra possui, o culto e a importância aos idosos, a sabedoria ancestral e a luta das futuras gerações. Agora nós vamos falar de uma outra modalidade do canto, que é o canto em dupla. Acho que muitos de vocês já devem ter escutado alguma dupla sertaneja. Aqui eu destaquei no nosso slide a dupla Jorge Mateus, né, que fez sucesso com a canção Eu Sosseguei, né? Acho que muitos de vocês conhecem essa canção e conhecem essa dupla. Quem ainda não conhecer, busque ouvir as canções no YouTube, né? Então, o canto em dupla. Professor, como ocorre o canto em dupla? Quando duas pessoas cantam juntas ao mesmo tempo, elas podem executar a mesma melodia e o mesmo ritmo de forma sincronizada. Assim, as vozes se fundem e escutamos praticamente como se fosse uma única voz. Musicalmente, chamamos esse modo de cantar de canto em uníssono. Então a gente vai ver duplas como Jorge Mateus, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone. Eles produzem canções nesse estilo canto em dupla, que teve como pioneiros a dupla Tunique e Tinoco, que a gente ainda vai debater mais adiante no texto. Então, quando a gente fala canto em uníssono, significa dizer o canto em um único som, em um único ritmo. Quando os artistas eles buscam combinar as duas vozes para cantar em harmonia e em sincronia, como se fosse um único som.
Eu vou dar um exemplo. Nós ainda vamos estudar mais adiante na unidade 3 sobre o canto coral, aquele canto que ocorre nas igrejas, o canto gregoriano. Ali é um exemplo de canto em uníssono. Todos estão cantando numa única voz, no mesmo ritmo. Então as duplas, principalmente o estilo moda de viola e depois o sertanejo raiz, foram os estilos pioneiros do canto em dupla. As famosas duplas caipiras, né? A música caipira, que a gente ainda vai debater um pouco nesse capítulo para conhecer e aumentar o nosso arcabouço teórico de conhecimento. Há músicas em que duas vozes não cantam igualmente. Cada uma delas canta notas diferentes e, portanto, melodias diferentes, né? Nesse caso, chamamos a melodia principal e, portanto, o cantor que executa de primeira voz e a melodia que acompanha, por extensão, o cantor que executa de segunda voz, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente vê o Tunico e Tinoco, os dois buscavam cantar em harmonia, né? Então, você vê ali que era uma música em uníssono. Já Zezé de Camargo e Luciano, você já observa que já tem essa divisão entre melodias, né? Primeira e segunda voz, né? Então, aqui coloquei algumas duplas para a gente identificar a primeira e a segunda voz, né? E também para a gente ver duplas atuais, né? Então, Bruno e Marrone. Quem canta a melodia principal e a primeira voz é o Bruno. Marrone já é o quê? A segunda voz. Ele canta a melodia secundária. Então, aqui coloquei até a imagem de uma live que eles fizeram. E aqui, o Zezé de Camargo e Luciano, outra dupla clássica da música brasileira, né? Principalmente no estilo sertanejo. Então, o Zezé, ele canta a melodia principal nas canções. Ele é a primeira voz. Já o Luciano, ele canta a melodia secundária. Por isso é chamado de segunda voz. E aqui, vamos falar da dupla pioneira na arte do canto em duplas, né? Uma das duplas pioneiras da história da música brasileira é Tonico e Tinoco, né? Nome artístico dos irmãos João Salvador Pérez e José Salvador Pérez, mais conhecidos como Tonico e Tinoco. Foram uma das duplas pioneiras da música sertaneja, né? Da música do estilo moda de viola. Tonico e Tinoco foi uma dupla caipira brasileira, considerada a mais importante da história da música brasileira e a de maior referência. Ambos entram na lista dos maiores músicos recordistas de venda da história mundial. Em 64 anos de carreira, Tunico e Tinoco realizaram quase 1000 gravações, divididas em 83 discos. Olha aí, é muito disco, né? Muita história que essa dupla tem na música de viola caipira, que deu origem ao sertanejo raiz, né? As gravações a que eles pertencem já lançaram no mercado um total de 60 discos, né? Então, Tunico e Tinoco venderam mais de 50 milhões de discos em toda a sua trajetória de 64 anos de carreira, realizando cerca de 40 mil apresentações, né? Então, essa dupla Tunico e Tinoco é considerada uma das pioneiras no canto em dupla, né? No estilo moda de viola. Aí tem aqui a moda de viola, um estilo musical que, de acordo com alguns especialistas, deu origem à música sertaneja. O nome é moda de viola porque o principal instrumento utilizado é a viola caipira. Uma viola menor um pouco que o violão, entre 5 e 6 cordas, que é dedilhada pelos intérpretes enquanto eles cantam as suas canções, né? Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a viola caipira. Então, a moda de viola é um tipo de canção de ritmo recitativo, em que se conta uma história geralmente relacionada a aspectos do dia a dia dos trabalhadores rurais, como o cotidiano dos boiadeiros, os causos e histórias de amor, né? Geralmente, as modas de viola exaltam a vida no campo, aquela vida bucólica, aquela vida principalmente do homem do campo, das regiões Goiás, do Mato Grosso, né? O homem do campo do Brasil, exaltando o seu amor pela terra, as suas paixões, o seu amor pela natureza, a vida dos boiadeiros. Eu indico para vocês escutarem uma música muito boa, né? A música O Rei do Gado. Só colocar também lá no YouTube, música Rei do Gado, que você encontra uma destas canções, né? Então,
Então, professor, quais os temas retratados nas modas de viola? Tá aí. Aspectos do dia a dia do homem do campo, como o cotidiano dos boiadeiros, os causos e as histórias de amor. E aqui eu coloquei esse exemplo para vocês. É uma música muito famosa, Tristeza do Jeca, de Tunique Tinoco, né? Como vocês viram, eles têm várias canções, mas essa aqui é ícone, já foi trilha sonora de filmes, de novelas, e é uma música interpretada até hoje pelos artistas sertanejos atuais. É um clássico. Essa música acho que muitos já devem ter ouvido, né? Eu não vou cantar, lógico, eu vou apenas ler as estrofes dela, né? Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, para você quero cantar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como o sabiá, que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Aí tem uma parte da música que diz, eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia o barulhão. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar, pois o jeque, quando canta, dá vontade de chorar. Então aqui são algumas das estrofes da canção que mostram para vocês o contexto que elas abordam, né? Mostra a temática abordada. Como vocês viram, o cotidiano do homem que vive no campo, a vida do jeca, o amor pela terra, pela natureza. Uma outra música também famosa do Tunique Tinoco, Casa Caipira. Essa canção, ela retrata sobre a vida no campo. Vamos aqui novamente ler uma estrofe dela, né? Casa Caipira. Essas canções que eu estou mencionando, vocês coloquem elas no YouTube para visualizar, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história da música da moda de viola. Aí tem aqui, pouco distante da aguada, lá no Chapadão que vira, uma casinha barreada de uma família caipira. A cerca de pau a pique, logo ao chegar se depara, dando um quadro todo chique, uma porteira de vara. Um paiol, um galinheiro, um pequeno pomar. Bem no canto do terreiro, uma pedra de afiar. Do telhado sobre a beira, o sinal da enxurrada, formado pela goteira, no tempo das chuvaradas. No coxo perto da porta, come milho o burro baio. Caboclo corta taquara, fazendo cesto e balaio. Esse caboclo que é gente, que baixinho cantarola, recostado no batente, ponteia a sua viola. Né? Então aqui mais uma vez, só para a gente demonstrar o que essas músicas retratam, né? O cotidiano do homem do campo, os hábitos, a estrutura de um sítio onde vivia principalmente o Jeca, né? Que é um personagem clássico da história da literatura brasileira. Então essas músicas elas retratam o amor pela terra, pela natureza. Uma música que retrata a vida do sertanejo. Então, Tunique e Tinoco são ícones desse estilo, né? Busquem, como eu já falei, conhecer essas canções. Na próxima aula, nós vamos continuar a explicação sobre o nosso tema 2, né, da unidade 2, sobre essa música sertaneja, a voz e o canto. E aí, na próxima aula, nós vamos destacar a viola caipira, o sertanejo raiz, o sertanejo universitário e o empoderamento feminino na música brasileira, ou seja, a presença de mulheres na música sertaneja, né? A gente vai debater sobre a Simone Simaria, vamos falar sobre a Maiara e Maraísa, né? E a luta pela mulher no seu espaço musical. Então, até aqui eu espero que vocês possam ter compreendido a nossa aula, leiam o texto para vocês terem uma propriedade maior sobre o conteúdo e já irem se preparando. Quando eu concluir essa unidade, né, quando eu concluir o tema 2, eu vou estar passando um exercício para vocês tentarem responder em casa e já servir de uma revisão futura para a nossa próxima avaliação. Para a gente ir organizando melhor o nosso conteúdo, só para a gente finalizar a nossa aula, né?
Para a nossa primeira avaliação, a gente já concluiu presencialmente. Nossa segunda avaliação é sobre o tema do teatro, né, que a gente estudou, sobre os grupos de teatro brasileiro. E agora nós já estamos dando início para o conteúdo da nossa terceira avaliação, que é justamente a voz e o canto. Então, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com